Imagina que estamos no ano 30 depois de Cristo. A cena é um casamento em Caná da Galileia. A música, risadas, mesas cheias de convidados e aquela mistura de nervosismo e alegria que acompanha toda a grande celebração. Mas, de repente, algo começa a dar errado. As talhas estão vazias. O vinho acabou. Na nossa cultura moderna, isso poderia ser apenas um detalhe constrangedor. Já na cultura judaica do primeiro século, era muito mais do que isso. Ficar sem vinho no meio de um casamento não era uma simples falha logística, era uma desonra pública, uma vergonha que podia perseguir uma família por anos, até por gerações. O casamento, que deveria fortalecer honra e prestígio, podia acabar sendo lembrado como um fracasso. É nesse momento que acontece algo que quebra todos os padrões. 6 talhas de pedra calcária, enormes, com capacidade aproximada de 100 litros cada uma, são cheias de água. Não há truques, não há fermentação prolongada, não há meses de espera, apenas água. Mas quando o mestre-sala prova o que sai dessas talhas, sua expressão muda. O que toca sua língua não é água, é vinho. E não qualquer vinho. É o melhor vinho de toda a festa. O Evangelho de João, no capítulo 2, registra isso com uma sobriedade quase técnica. Mas por trás desse relato, existe uma pergunta fascinante que quase ninguém se detém a fazer. Como era, de fato, o vinho nos tempos de Jesus? Porque esse vinho não era como o que você compra hoje no supermercado ou abre em um jantar especial. Era completamente diferente no sabor, na textura, no processo de produção e até no significado cultural. Para entender isso, precisamos voltar 2000 anos e nos colocar nas colinas da Judéia, provavelmente em setembro, em plena época da colheita das uvas. O sol bate forte sobre os vinhedos. Não estamos falando de variedades europeias modernas, selecionadas em laboratório e padronizadas para mercados globais. Estamos falando de cepas antigas, adaptadas ao clima mediterrâneo, com uvas pequenas, casca grossa e uma concentração de açúcar surpreendente. Imagine uvas do tamanho de uma azeitona grande, mas com uma doçura muito mais intensa do que a que encontramos hoje. Esse açúcar concentrado era o combustível de todo o processo. Os trabalhadores cortavam os cachos manualmente, com facas de ferro, colocavam-nos em cestos de vime, e o aroma já era quase embriagante antes mesmo de chegar ao lagar. E aqui entra o primeiro detalhe técnico importante. A fermentação começava de forma espontânea. Não existia levedura comercial. Nada de sachês ou culturas selecionadas em laboratório. As próprias uvas, na sua casca, carregavam colônias naturais de Saccharomyces cerevisiae, o fungo microscópico responsável por transformar o açúcar em álcool. No momento em que as uvas eram esmagadas, essas leveduras entravam em contato com o suco e iniciavam seu trabalho químico. Agora visualize o lagar. Nada de aço inoxidável, nada de tecnologia industrial. Era pedra calcária esculpida diretamente na rocha. Uma plataforma superior onde as uvas eram pisadas e um canal que conduzia o mosto para uma cavidade inferior.
Os homens pisavam as uvas com os pés descalços. O suco se misturava com polpa, sementes e cascas. Era espesso, turvo, cheio de sedimentos. E aqui está algo que muda completamente a nossa ideia sobre o vinho antigo. Esse líquido não era filtrado imediatamente. Ele fermentava junto com tudo: cascas, sementes, até talos. Esse contato prolongado com os sólidos dava ao vinho uma cor escura, quase opaca, e um sabor muito mais tânico e adstringente do que muitos vinhos atuais. Os taninos não eram considerados um defeito, eram essenciais para a conservação. Sem refrigeração, sem sulfitos adicionados, sem tecnologia moderna, o vinho dependia desses compostos amargos para resistir à oxidação e evitar que se transformasse rapidamente em vinagre. Depois, o mosto em fermentação era transferido para recipientes de barro cozido, ânforas, talhas ou até odres de pele de cabra. Uma ânfora romana podia comportar até 40 litros. Era selada com argila ou cera de abelha, mas nunca completamente vedada. Por quê? Porque durante a fermentação se produz dióxido de carbono. Se o recipiente fosse fechado hermeticamente, a pressão o faria explodir. Os antigos sabiam disso. Deixavam pequenas aberturas ou usavam tampas de tecido que permitiam a saída do gás sem deixar entrar insetos. Durante semanas, o líquido borbulhava na escuridão de cavernas naturais ou adegas subterrâneas. Não havia termômetros, mas havia experiência acumulada. Sabiam que calor excessivo podia matar as leveduras e deixar o vinho doce demais, com pouco álcool. Frio demais podia interromper completamente a fermentação. Escolher a caverna certa, a profundidade ideal, a época exata do ano, tudo isso era quase uma arte transmitida de geração em geração. E aqui vem outra surpresa. O vinho resultante provavelmente tinha menos álcool do que imaginamos. Estudos contemporâneos que reproduzem técnicas antigas sugerem níveis entre 6% e 9%, menos do que muitas cervejas artesanais modernas. As leveduras selvagens não são tão eficientes quanto as cultivadas em laboratório. Além disso, a fermentação parava naturalmente quando o álcool atingia um nível tóxico para as próprias leveduras. O resultado era um vinho mais doce, mais turvo, menos estável e extremamente variável. Cada safra era única. Cada talha podia apresentar nuances diferentes. Não existia padronização industrial, nem controle de qualidade moderno. Era um produto vivo. E isso muda ainda mais a nossa percepção. Raramente ele era consumido puro. Autores antigos como Plínio, o Velho, descrevem como o vinho era misturado com água, em proporções que podiam variar de 1:3 até 1:20. Para gregos e romanos, beber vinho puro era considerado coisa de bárbaros. Os judeus compartilhavam práticas semelhantes. Por que diluir? Por várias razões. Uma delas era sensorial. O vinho podia ser intenso, concentrado, áspero. Misturá-lo tornava a bebida mais agradável. Mas também havia um motivo prático: a segurança da água. Em um mundo sem sistemas de purificação, adicionar vinho ajudava a reduzir bactérias e parasitas, graças ao álcool e aos taninos.
O vinho diluído não era apenas uma bebida. Em certo sentido, era uma forma de prevenção, e os antigos iam além. Adicionavam mel para equilibrar a acidez. Incorporavam especiarias como canela ou mirra. Alguns romanos até acrescentavam água do mar para trazer salinidade e melhorar a conservação. Não era excentricidade, era tecnologia alimentar do primeiro século. Com tudo isso em mente, voltamos a Caná. Quando o mestre Sala afirma que o vinho servido no final é o melhor, ele não está falando apenas de sabor. Dentro daquele contexto cultural, bom vinho provavelmente significava um vinho equilibrado, suave, recém-fermentado, sem oxidação excessiva, sem defeitos. O milagre não foi apenas transformar água em álcool. Foi produzir, em segundos, um vinho perfeitamente elaborado, algo que normalmente exigiria meses de trabalho, fermentação e espera paciente. E é aí que a história ganha uma dimensão ainda mais profunda, que vai além da química e entra no campo do símbolo. Porque no mundo bíblico, o vinho nunca foi apenas uma bebida. Era um símbolo carregado de significados culturais, agrícolas, espirituais e até políticos. Quando entendemos como ele era produzido, armazenado e consumido, percebemos que cada taça estava conectada a algo muito maior do que uma simples celebração. Voltemos por um instante à frase do mestre Sala em Caná. Todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que todos já beberam bastante, serve o inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Essa observação revela um costume social muito específico. O normal era servir o melhor vinho no início do banquete, quando o paladar dos convidados estava mais atento. Mais tarde, quando já haviam consumido bastante vinho diluído, a qualidade podia cair sem que muitos percebessem. Mas aqui acontece o contrário. O melhor vinho aparece no final, e não como resultado de meses de fermentação controlada, mas de forma imediata. Se pensarmos em termos técnicos, o impacto é ainda maior. Para que um vinho atinja equilíbrio, ele precisa de tempo. As leveduras precisam transformar o açúcar. Os sólidos precisam estruturar o líquido. Os taninos precisam se integrar. O vinho precisa se estabilizar. No entanto, em Caná, todo esse processo parece condensado em um único instante. É como se a agricultura, microbiologia e química do primeiro século tivessem sido comprimidas em um só ato. E isso nos leva ao significado mais profundo. Na Bíblia, o vinho representa a alegria. O Salmo 104 fala do vinho que alegra o coração do homem. O livro de Isaías descreve o futuro messiânico como um banquete de vinhos refinados. O vinho é abundância, celebração, sinal de bênção divina sobre a terra e sobre o trabalho humano. Mas, ao mesmo tempo, o vinho também pode simbolizar juízo. Os profetas falam do cálice da ira. O mesmo líquido que alegra também pode representar consequências, escolhas e transformações dolorosas, porque o vinho nasce da pressão. As uvas precisam ser esmagadas. O mosto passa por um processo de decomposição controlada,
para se transformar em algo novo. Existe morte biológica nesse processo. As leveduras consomem o açúcar, produzem álcool e, no fim, morrem quando o ambiente se torna tóxico para elas. O vinho é, literalmente, o resultado de uma transformação profunda. The last jar is empty, Master. Anos depois de Caná, quando Jesus se senta com seus discípulos em Jerusalém para celebrar a Páscoa, ele toma um cálice de vinho e pronuncia palavras que mudariam a história. Isto é o meu sangue da nova aliança. Não escolhe o pão por acaso, não escolhe água, ele escolhe o vinho. Pense na trajetória desse cálice. Muito provavelmente veio de vinhedos da Judéia. Foi colhido meses antes, fermentado em ânforas, selado com cera ou argila, transportado em caravanas até Jerusalém. Diluído conforme o costume, servido em taças de cerâmica ou metal, cada gole carregava não apenas líquido, mas tradição agrícola, conhecimento técnico transmitido de pais para filhos, experiência acumulada ao longo de gerações. E naquele momento, esse vinho turvo, levemente doce e com menor teor alcoólico em comparação aos padrões atuais, se torna o símbolo central da fé cristã. O sangue derramado, a transformação, o sacrifício que gera vida. Let the wine flow, my friends. Cheers to us. Welcome. The feast is Se olharmos sob uma perspectiva histórica, o contraste com o vinho moderno é enorme. Hoje falamos de leveduras selecionadas em laboratório, controle de temperatura computadorizado, filtragem microscópica, adição de sulfitos para estabilização, garrafas esterilizadas e rolhas tratadas quimicamente. Há padrões industriais de qualidade. O vinho contemporâneo é mais limpo, mais previsível, geralmente com maior teor alcoólico. That's it. Blessings on you both. May your love flourish. Thank you. Cada garrafa de uma mesma marca busca ter o mesmo sabor em qualquer lugar do mundo. Existe consistência, existe controle. Mas o vinho do primeiro século era outra realidade. Era variável, às vezes excelente, às vezes imperfeito. Dependia do clima, do solo, da habilidade do produtor, do equilíbrio natural dos micro-organismos. Era um produto vivo. Mudava até dentro da mesma talha com o passar dos dias. E talvez exista aí uma lição que vai além da história. Quando lemos a Bíblia e encontramos referências ao vinho, não estamos diante de metáforas vazias. Estamos diante de elementos profundamente conectados à vida real, de pessoas concretas. Pessoas que cultivavam a terra sob o sol intenso da Judéia, que aguardavam com paciência a fermentação, que sabiam que uma colheita ruim podia significar escassez e uma boa, abundância. O vinho não era uma abstração teológica, era trabalho, era risco, era espera, era comunhão ao redor de uma mesa. Até mesmo a prática de diluir o vinho revela uma cultura que entendia o valor do equilíbrio. Não se tratava de embriagar-se sem controle. Pelo contrário, beber vinho puro era visto como um comportamento bárbaro no mundo greco-romano. A mistura buscava moderação, convivência e até proteção sanitária em um contexto onde a água podia ser perigosa. Quando em Caná se fala do bom vinho, não estamos falando apenas de teor alcoólico ou luxo. As you command. I must beg for your help. He must see her.
Estamos falando de qualidade completa, sabor equilibrado, frescor, ausência de defeitos. Um vinho que cumpre seu papel dentro do contexto social e cultural. E então o milagre ganha uma dimensão ainda mais impressionante. Não se trata apenas de transformar água em vinho. Trata-se de transformar o ordinário em extraordinário, de pegar algo comum, cotidiano, essencial à vida, e elevá-lo a um nível inesperado. Talvez seja por isso que essa história continua ecoando 2000 anos depois. Yes, Mother. We will, Mother. Porque ela nos lembra que o espiritual não está separado do técnico, que a fé não flutua desconectada da agricultura, da microbiologia ou da engenharia artesanal. Ela está enraizada na terra, em processos reais, em mãos manchadas de suco de uva, em cavernas úmidas, onde o mosto fermenta lentamente. Na próxima vez que você ler sobre o vinho de Caná, talvez não o imagine como uma bebida moderna em uma taça de cristal. Talvez você o visualize como um líquido turvo, aromático, levemente doce, servido em um recipiente simples, diluído com água, cercado por risadas, música e conversas, sob o céu da Galileia. E talvez você perceba que, por trás de cada símbolo, existe uma realidade histórica concreta, que por trás de cada metáfora existem processos físicos, químicos e humanos, que por trás de cada versículo existem pessoas que cultivavam, colhiam, prensavam e esperavam. Closer than you think. Everything you have believed is about to become real. É essa conexão entre o tangível e o espiritual que mantém essas histórias vivas. E talvez, no fim das contas, essa seja a verdadeira transformação. Não apenas a da água em vinho, mas a forma como passamos a ler, compreender e vivenciar esses textos antigos como algo profundamente real, técnico, humano e surpreendente. Se essa jornada te ajudou a enxergar o vinho bíblico com outros olhos, quero te convidar a ir ainda mais fundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana exploramos os detalhes técnicos, históricos e culturais que normalmente passam despercebidos quando lemos a Bíblia. Aqui, a gente não fica na superfície. A gente mergulha nos processos, no contexto, na arqueologia, na agricultura, na ciência e na fé, tudo dentro da mesma narrativa. Thank you for this honor. Thank you for this honor. Deixe seu like se te surpreendeu descobrir que por trás do milagre de Caná existe microbiologia antiga, engenharia agrícola do primeiro século e uma compreensão muito mais rica do símbolo do vinho. Compartilhe com alguém que ama história, teologia ou simplesmente tem curiosidade de entender como as pessoas realmente viviam nos tempos bíblicos. Milhões leem esses textos sem imaginar a profundidade técnica que eles carregam. E agora, eu quero te ouvir. The feast begins. Deixe um comentário e me diga: que tema você gostaria que a gente explorasse no próximo documentário? A arquitetura do templo? Como se fazia pão no século I? Como funcionava de fato a pesca no Mar da Galileia? A sua curiosidade pode definir o próximo episódio. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar descobrindo que a Bíblia não é um livro abstrato, mas uma história profundamente humana, concreta e surpreendentemente real.